Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar. Com muita alegria, satisfação, estamos recebendo hoje para um papo amigável, agradável, o companheiro trabalhador da Lide Espírita, Wagner Gomes da Paixão. Natural de Belo Horizonte, das Minas Gerais, nascido em 11 de outubro de 62, é funcionário do governo do Estado. Reside atualmente na região metropolitana de Belo Horizonte, médium, expositor e trabalhador do Grupo Espírita da Bênção. Iniciou no Espiritismo em 1979, aos 17 anos, embora a mediunidade já estivesse presente desde tenra idade. Wagner Gomes da Paixão, bem-vindo ao Visão Espírita. É um prazer para nós. Wagner, um assunto que chama a atenção de todos nós, nos toca profundamente, é falar do futuro. Mas falar do futuro representa falar do presente, falar dos nossos jovens, das nossas crianças. As crianças de hoje, como você vê, como você imagina ou como você pode considerar para nós que elas estão entendendo e vendo a presença de Jesus? A nossa sociedade tem passado por profundas mudanças. Nós observamos ao longo das décadas que os sistemas vão cedendo a outra forma mais essencial de ver, de se fazer as coisas. Essa nova safra que vem chegando, ela tem desafiado os sistemas antigos, porque as crianças estão mais aptas a compreenderem as coisas mais dinâmicas. São crianças mais tecnológicas, são crianças sem estruturas viciadas de preconceito. Então fica muito difícil uniformizar. Hoje, eles observam os pais e questionam as posturas, porque nós estamos lidando com as crianças que são espíritos que já tiveram outras inúmeras reencarnações. Eles não são novos nos assuntos da Terra. Eles estão revisando esses assuntos. Então eles estão desafiando os pais. A observação deles de Jesus não é mais aquela teológica, aquela cristalizada que nós já tivemos. E por isso mesmo, nós temos uma facilidade em termos de doutrina espírita de dialogar com eles, porque eles vêm com uma abertura espiritual maior e com uma capacidade de aprender temas que são subjetivos, mas que se tornam fundamentos para eles. Nós estamos observando uma profunda mudança. Os pais hoje, eles precisam estar bem informados e, acima de tudo, bem coerentes com a sua postura, porque eles observam e leem essas vibrações. Então é algo que revoluciona o sistema que nós já vivemos do passado, que era todo de uniformização, de fora para dentro. Hoje já há um labor interno. O indivíduo chega questionando, explicando e até chamando a atenção dos pais. É o que a gente tem visto. Nós vimos, talvez num passado não muito distante, jovens, as pessoas estruturavam, constituíam as suas famílias e existia o hábito ou a obrigação das famílias irem ao encontro das suas fés. Independente, a família se movimentava junto para uma fé, para um culto religioso das mais variadas fés que cada um possa ter ou cultivar. Isto, naturalmente, trazia para dentro dos lares a presença da religião, mas a presença de Jesus. Os lares de hoje
pelo tudo que se fala, pelo tudo que se mostra, mas nós observamos, primeiro, essa mudança de comportamento, como você colocou, que aí já não é da criança, é da estrutura, é dos pais, é dos lares. E nós também observamos que os lares estão mais distantes de Jesus. Você acredita que os lares os pais estão distantes de Jesus e isto também faz com que as crianças fiquem? Existem duas questões a serem apreciadas nesse sentido. A primeira é que, com a evolução que nós observamos em termos de progresso material, as pessoas começam a ser requisitadas para aquilo que se tornou acessível, mais fácil e que possa prodigalizar, fornecer a elas mais prazer, mais usufruto, né? Mais inserção. Essa é a primeira questão. Nós temos uma sociedade em bases de consumo muito elevado e, naturalmente, essas pessoas têm que lutar para manter esse padrão e elas, então, se esfalfam, se gastam muito nisso e se ocupam. Então, o espaço para o cultivo de outras questões subjetivas, ele diminui. A outra é que nós estamos assistindo mudanças de paradigma. Nós tivemos uma fé que era uma fé, vamos dizer assim, bastante ortodoxa. Era um ensino que vinha de alguém e você não podia questionar e você tinha que se enquadrar. Com a liberação em todos os sentidos, até no sentido material, mas também no moral, mas também no psicológico, mas também no espiritual, os indivíduos hoje não estão preocupados com as formas. Nós notamos que existem muitas religiões que trabalham esse segmento segurando as pessoas e colocando para elas esse jugo, né? Um sistema de educação, de fora para dentro. Mas as pessoas hoje questionam mais, elas são mais irreverentes, até por essas aberturas sociais, que a gente chama de transição. Em transição, a gente costuma dizer em síntese que não há lei. Hoje você pode estar em qualquer segmento político, social, artístico, filosófico, religioso e você pode estar questionando, porque é da natureza da transição. Ela não é rígida, ela é difusa, ela não é linear. Essa energia, essa vibração, ela é das mudanças. Isso é uma questão espiritual, que o Espiritismo até tem estudado para mostrar o que é essa transição. É a confluência de duas realidades e a pessoa fica naquele lusco-fusco, a casa está em reforma. Então, aquele ambiente já não é mais ali, está improvisado ali, aquele outro não é ali, está ali. Isso muda tudo. Então, nós temos a ocupação material com a busca do prazer, que diminui esses espaços de interação com a fé, da filosofia, da busca religiosa, e temos a desarticulação de sistemas fechados, rígidos, porque a tendência deles é se tornar mais essenciais e mais dinâmicos. Então isso filosoficamente se aborda para poder explicar o que está acontecendo no mundo. O que acontece? O que isso promove? Uma aparente distância de Jesus. Mas muitas pessoas que já estão com olhos de ver, ouvidos de ouvir, com maior sensibilidade, inclusive os que chegam, crianças, eles buscam Jesus mais na moral. Não tanto no sistema religioso, mas a moral dele. Então hoje, quando se fala muito de ética, se fala muito de comportamento e se questiona comportamento e se discute respeito e se discute quebra de preconceito e inserção de grupos, de minorias, nós estamos lidando com Jesus, com o Evangelho, de uma outra forma, de uma forma pelo prisma da ética, sem tanto dizer das questões religiosas formais. A gente nota que o ser humano, ele tem uma necessidade imanente de Deus, é essencial. Então, quando ele olha a luz do sol, ele olha a natureza, ele se sente refrigerar. Quando ele fala de um carinho, quando ele fala da compreensão, da necessidade de calçar a sandalinha da humildade, brincando, nós notamos que eles estão buscando essencialmente aquilo que Jesus revelou. A questão formal é que perde, mas essencialmente nós somos filhos de Deus. É impossível dissociar disso, porque o indivíduo nota que a matéria está aí, mas ela não dá tudo que ele precisa. A gente, por exemplo, alimenta, mas a nossa maior alimentação não é a objetiva.
E nós estamos descobrindo essas coisas. A linguagem muda, mas o sentimento, ele precisa dessa busca. A questão é como trabalhar para que Jesus, né, nessa proposta linda dele, porque ele está no futuro que nós almejamos e nós estamos na retaguarda, então nós temos que trabalhar de uma forma mais didática isso, para que as pessoas tenham mais interesse e possam compreender mais profundamente a proposta. Nós somos seres de hábitos. Aprendemos por hábitos, repetimos hábitos, né? E isso vai dando-nos uma estrutura, um comportamento em função de repetir os hábitos. A criança, que é o amanhã e o presente, ela também vai construindo os seus hábitos, os seus novos hábitos, fruto do aprendizado e do exercício do presente. Todos nós temos por hábito, ou por cultura, ou por história, trabalharmos juntos o sentido de grupo, de equipe, de sociedade, de desenvolvermos uma determinada atividade. Então as famílias iam às fés juntos e de outro encontravam outros, e isto dava um contexto social e dava para quem estava naquele meio um referencial, uma imagem, um exercício. Aprendia-se. E Jesus sempre presente em todas as conversas, né? Presente no sentido, como você colocou, ético. Nós espíritas, né, temos uma contribuição a oferecer, temos algo a sugerir. E dentro do espiritismo, Jesus é vivo, presente, ativo e constante no seu aspecto moral, vide o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós espíritas podemos contribuir, e como contribuir, para estreitar mais estes laços, né, dos lares com Jesus. Uma vez que todo o mundo está aí, né? O mundo é talkscreen, né? Vamos mandar um WhatsApp. Então o mundo é talkscreen, né? Tudo muito rápido, tudo muito intenso. Mas como você tocou nas questões do sentimento, elas são profundas, elas não são tão superficiais. Como que o Espiritismo, como os espíritas podem contribuir, então, para estreitar mais estes laços dos lares, da criança com Jesus? Historicamente, os hábitos adquiridos, eles estabelecem um mecanismo de fluência de forças. Então a gente acrisola, ou seja, entra num circuito de aprendizado, fixa esse valor, depois ele se torna espontâneo. A soma de todos esses valores dá a capacidade da pessoa de inferir, de ir lá na frente, porque ela tem um piso, ela construiu um piso. A gente realmente fica atrelado a esses sistemas aprendidos, mas a gente consegue voejar, porque eles são importantes como alicerce, não como a casa toda. A casa toda nós vamos construir com as nossas buscas, a partir desse alicerce. O Espiritismo tem uma contribuição extraordinária. Nós temos aí, comemorou-se há pouco tempo, 50 anos de evangelização espírita dentro de uma linha mais formal de divulgação. A evangelização espírita, ela se dá não apenas dentro do lar com os pais que têm um conceito, quando eles são, por exemplo, espíritas e eles compreendem as leis universais, e isso favorece a religiosidade, porque a religiosidade está em qualquer religião. Mas o Espiritismo é uma ciência que dá moldura aos fundamentos das religiões. Então nós estudamos cientificamente os temas, né? Que é Deus, Jesus guia e modelo, espírito, definimos o que é espírito, como que o espírito se manifesta, o perispírito, como que é o plano da evolução, através das reencarnações, lei de causa e efeito, a influência dos espíritos na nossa vida, pluralidade dos mundos habitados. Essas questões todas elas são muito bem delineadas pelo Espiritismo, pelo seu aspecto científico, filosófico. E isso facilita a pessoa a encontrar em Jesus a moral que interessa ao mundo, porque ela é decorrente de todas as pesquisas, de todos os labores científico-filosóficos do Espiritismo. Quando o indivíduo adentra esse universo, ele cria mecanismos para mostrar Jesus fora daquela coisa do pecado, disso pode, aquilo não pode, sem explicações profundas.
Então, nossas escolas de evangelização, elas preparam a criança, preparam o jovem dentro dessa capacidade de entender as leis divinas, de observar essas leis divinas se entrosando e funcionando na vida dele, no cotidiano da existência. Todos os temas, por mais aberrantes, por mais desafiadores que são os que nós estamos vivendo na transição, eles ganham contorno, eles ganham fundamentação. Nós conseguimos explicar por que existe uma crueldade, por que existe uma bala perdida. A gente tem explicação para essas coisas. Tem explicação para a morte, que não é morte, é transformação. Então o espírita, ele aprofunda os temas das religiões, porque ele tem esse viés científico-filosófico. As escolas de evangelização, elas saem do padrão da escola comum, porque ela entra no plano do diálogo, da ilustração. Nós temos uma bibliografia riquíssima. Se nós tivermos a codificação, que a gente pode dizer que é a revelação das leis divinas, da terceira revelação, em síntese, nós temos o desdobramento disso em obras admiráveis, notadamente as de Chico Xavier. O que existe de ilustração para um instrutor de evangelização, para um pai, uma mãe, auxiliar seus filhos na compreensão dos temas e aproximar-se de Jesus enquanto sol da nossa evolução planetária, é algo que a gente não pode delimitar, porque é muito rico. Então, a contribuição do Espiritismo, ela tem sido principalmente de levar Jesus na essência, para o comportamento, não mais uma criatura que se teme e que a gente tem que respeitar a qualquer preço, de imposição de fora para dentro, mas uma compreensão de que ele é o irmão maior, ele é aquele que tem a evolução e que se comportou perfeitamente como filho de Deus, por isso mesmo ele se torna nosso guia, nosso modelo. Então nós temos trabalhado nesse aspecto e isso tem ajudado pais e naturalmente crianças e jovens a compreenderem a vida no seu sentido mais profundo e essencial, que não é apenas sensação, é aquilo que eu sinto aqui no plano material, mas é aquilo que eu vim fazer na Terra, é aquilo que é o meu projeto reencarnatório. Então as pessoas, as crianças principalmente, a resposta delas é extraordinária, porque tem lógica, tem profundidade e tange o sentimento do anseio da religiosidade, que é o encontro com a fonte que é Deus. Então nós temos essa contribuição no nosso meio espírita. É uma contribuição maravilhosa e o telespectador que está nos assistindo, ele pode se perguntar, como é que eu conheço, como é que eu sei aonde estão, quais são as sociedades espíritas que promovem, realizam e têm atividades de evangelização, porque as nossas escolas de evangelização, elas atendem à criança, ao jovem e aos pais. É uma estrutura completa. Podem encontrar informações sobre nossas sociedades espíritas no jornal Verdade e Luz, circula uma vez ao mês, e você tem lá todas as sociedades espíritas que realizam a evangelização, seus horários. Você também pode obter informações e falar conosco através do facebook.com/Visão Espírita TV ou no site do programa www.visãoespiritarp.com.br ou no site da USE www.userp.org.br ou no site da Sociedade Espírita Allan Kardec, www.seacrp.com.br. Visite, consulte, procure e também temos canais de comunicação e de respostas online que você pode acessar. Wagner, quem está nos assistindo toma uma decisão de frequentar ou de ir conhecer uma escola de evangelização espírita, conhecer uma sociedade espírita e, a partir dali, tomar vivência dessa nossa proposta maravilhosa, que é uma proposta trazida por Jesus, reafirmada pelo Espiritismo, que é a proposta de amor, né? É uma proposta de liberdade pelo amor, pelo afeto, pelo carinho, pelo respeito, né?
pelo aconchego no ombro de quem pode enxugar as nossas lágrimas antes aos desafios existenciais. E eu tenho certeza que você que está em casa nos ouvindo enfrenta desafios existenciais. Querendo nos visitar, será uma alegria recebê-lo. Quem são os trabalhadores, então, das escolas de evangelização espírita? Quem somos? Como orientar? Quem são estas pessoas que ali estão trabalhando? Que é parte de um trabalho que você também promove, de formação, de orientação ao trabalhador da evangelização espírita. Quem somos? São os trabalhadores de boa vontade, né? Nós temos por referência a figura de Jesus Cristo, que foi na coletoria e chamou Levi para segui-lo. Depois encontrou os filhos de Zebedeu, João e Tiago, convidou-os a fazer a pesca de homens para Jesus, né? Depois Pedro e assim sucessivamente. Esses companheiros de boa vontade, que foram os discípulos do Cristo, são encontrados nas religiões honestas, sinceras, que trabalham pela iluminação do mundo, por esse amor que você citou aí, porque Deus é amor, como define João, e Jesus é a manifestação desse amor entre nós, o amor puro, desinteressado. Nós temos então os de boa vontade. Geralmente são jovens, né, que começam a estudar e que se capacitam nas mocidades ou vieram da evangelização e têm conhecimento da doutrina, do evangelho, e eles vão naquela habilidade, naquele diálogo que é próprio da juventude, ou pessoas mais maduras, que gostam da área da educação e que encontram na doutrina espírita aquelas respostas que o mundo não pode dar, porque Jesus estabeleceu: eu vos dou a paz, não como o mundo a dá, porque o mundo não pode dar paz. O mundo é tumultuário, né? Nós encontramos paz em Jesus, porque Ele tem as respostas definitivas. Ele é o arauto do Pai junto a nós. Então nós temos esses indivíduos que se preparam no conhecimento espírita e vão desenvolver através dos recursos que nós estudamos até nas ciências da Terra, né? As ciências educacionais. Nós vamos nos apropriar da didática, da metodologia, né? Dos métodos, das didáticas que são sugeridas e nós vamos adaptar para que a criança, para que o jovem se sinta na sua faixa etária em casa para lidar com os assuntos de transcendência até. Nós temos, por exemplo, nós podemos lembrar aqui que o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, numa entrevista que está no livro A Terra e Semeador, que é uma coletânea dele de entrevistas que ele concedeu para a mídia espírita, e lá o Emmanuel vai sugerir, vai explicar, por exemplo, que até a faixa etária de 5, 6 anos cabe os apólogos em que árvore, animais conversam, interagem entre si. Depois isso tem que mudar, porque vem a fase mais analítica, isso se torna um absurdo para a criança. Eles vão analisar coisas que nós vamos encontrar na área da pedagogia, né? A interpretação que eles vão fazer, facilitando até aos evangelizadores, aqueles que norteiam o pensamento da infância e da juventude, esse método para que ele atinja o seu objetivo de levar o conteúdo, de revelar a mensagem. Então são os trabalhadores de boa vontade, todos aqueles que se incorporam a essa caravana de iluminação, porque o Espiritismo tem compromisso com o íntimo de cada um, né? Ele não tem um compromisso de se impor, porque ele é um chamado, é como Jesus fez com Levi, com João, com Tiago, com Pedro e com os demais apóstolos. Vinde a mim. Atendeu o chamado, naturalmente ele se capacita a ser um instrumento. Nós vamos, como disse Jesus na parábola, somos os semeadores. Semeamos. Cada um traz o seu solo íntimo, às vezes fértil, produtivo, às vezes repleto de desafios, mas saiba que independente do solo que você tenha, Jesus tem uma boa semente. Wagner, estamos chegando ao término do nosso programa, uma conversa muito agradável, muito gostosa, um papo muito confortante. E suas considerações finais ao trabalho, às famílias, aos lares, sobre a evangelização, sobre a presença de Jesus em todos. Se a gente pudesse dizer alguma coisa
para aqueles que nos assistem, que nos dão a honra da sua atenção, nós diríamos que num mundo tão desafiador em que nós vivemos, com expressões fundamentalistas, colocando em risco a estabilidade das nações, com a violência campeando em razão do desconhecimento do Evangelho ou da adoção da mensagem do amor que ressuma do Evangelho no seu dia a dia, nós diríamos aos pais, aos tutores, àqueles que têm crianças e jovens sob a sua tutela: aproximemo-los de Jesus, por esse prisma divino do Consolador, que fala aos corações, sem nenhuma presunção, mas pela simplicidade que o Mestre adotou no mundo, sem sistemas. A evangelização espírita tem o condão de atrair a atenção e o carinho daqueles que estão recomeçando pelo processo reencarnatório a existência física, num momento tão tumultuado da nossa evolução, de grandes revisões, de grandes provas, de grandes dores. A evangelização infanto-juvenil é uma proposta de auxiliar a criança e o jovem a compreenderem a beleza do Cristo, a beleza daquele que se imolou por nós, daquele que nos trouxe a postura que nos cabe, uns diante dos outros, naquilo que ele resumiu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o nosso grande propósito na vida, porque a matéria passa. E o que levaremos? Nós nunca ficaremos definitivamente na Terra. Nós voltaremos para Deus. O que levaremos? Esta é a construção que nos cabe. Se queremos um lar equilibrado, adotemos Jesus, o seu evangelho de amor. Não é falar de Jesus, é adotar-lhe os padrões de luz e amor que a gente lê no Novo Testamento e que a gente pode ter explicado por essa doutrina formosa que ele nos enviou na feição de Consolador, o Espiritismo cristão. Muita paz para todos, muito obrigado. O programa Visão Espírita agradece ao Wagner Gomes da Paixão pelas palavras de incentivo, de valor, de afeto e de amor e por ter nos destacado Jesus. O programa Visão Espírita se despede. Até a próxima semana. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.